Eu não resisti, saí um pouquinho lá no intervalo do Enjar, que vocês estão acompanhando aqui. Enfim, palestras maravilhosas, pessoas maravilhosas, muito conteúdo e muito conhecimento compartilhado. Legal, tá bom? Legal. Deixa eu falar pra mim, é Madonna? Like a Virgin. Jardineiros são muito mais, aparentemente, mais dinâmicos, mais unidos. Posso te fazer uma brincadeira? Pode. Eu achei que você não tinha calça, cara. Que eu não conhecia. Marcel, Samir, tira esse vídeo do ar. Ah, olha que abuso. Esse aqui é o projeto que eu quero mostrar, que nós vamos discutir. Esse aqui é o projeto que nós entregamos para o cliente. Poucos eventos têm tantos talentos por metro quadrado ou em cima de um palco como o Encontro Nacional de Jardinagem. Fiquei bastante impressionado e muito feliz com os encontros que eu fiz e com tudo que eu aprendi e compartilho com vocês. Olá pessoal, tudo bem? Com este visual e esta entrada triunfal, só podemos estar em um lugar deste Brasil varonil. Aonde estamos? Aonde? Jardim Botânico Plantarum, para um evento hiper especial, que é o Enjar, Encontro Nacional de Jardinagem. Maravilhosos os jardineiros deste Brasil que estão aqui e que a gente vai ver algumas palestras e alguns encontros hoje super especiais. Mas antes de ir para essas aulas magnas e encontrar um conteúdo maravilhoso e ver este conteúdo maravilhoso, eu queria que vocês vissem esse espetáculo que são os cipós de São João, o vermelho e o amarelo floridos simultaneamente. Olha que espetáculo, já vale a visita aqui ao Plantarum por conta já desta entradinha aqui, que não é nada de inha, tem nada de diminutivo, porque isso aqui está maravilhoso. Falando com o Harry Lorenz, ele falou, olha, sempre o amarelo primeiro, depois o vermelho. E quis Deus que ambos estivessem juntos ao mesmo tempo, florindo nessa coisa maravilhosa. Então, sejam bem-vindos ao Jardim Botânico Plantarum e ao Enjar. E aqui, Fernandinho, Bianca, aqui ó, a turma aqui do Marcel, que vocês vão ver já no palco, né? Você estava no palco, você subiu no palco hoje, meu filho. No palco, cara. O que você está achando do evento, Fernandinho? Cara, eu tô achando muito bom. Ele já quer colocar nele, vou colocar nele. Não. Aqui ó, ele vai apresentar, Cara, assim, agora apresenta tudo, meu Por filho. incrível que pareça, é a primeira vez que eu venho. Um evento bem organizado, bem legal. A gente aprende bastante, né? A gente está no dia a dia fazendo isso sempre, mas a gente sempre aprende coisa nova, né? Muito bem. E isso é bom. Porque também não é só jardim, né? É financeiro, é estratégia de captar clientes. Teve uma palestra sobre, né? Tem um Excelzão lá aberto, né? Exatamente. Muito bom, cara. E você, Bianca? Eu amei. Tirou Tô muito encantada, Ó. gente. Aqui é lindo. Eu não parava de tirar foto. Falei, tira foto minha aqui. Tira Foto minha. Mas gravando também, né? Trabalhando, né? Tinha que trabalhar. Não é? Sim, Então. mas eu amei. Aqui é espetacular. A turma que trabalha com o Marcel, na Lamanda, aí ó. Então acompanha esse episódio porque está num lugar muito especial, num momento muito especial do Encontro Nacional de Jardinagem. Naquele ponto, o que ele fez? Ele fez um anel de palmeiras para quando eu passar, eu estar como se fosse dentro de uma jaula de palmeiras, olhando a paisagem. E conforme eu viro, eu vou requadrando essa paisagem de forma diferente. Olha que bonito. É aquela história, se você é um poeta, o poeta que mais lê dicionário é o melhor poeta? Não. O Benedito foi muito pontual. Aí, agora
para pôr. Legal. Tá bom? Legal. Você fala pra mim? É amador? Like a virgin. Uma salva de palmas para o Marcel e para o Harry Lorenz. Uma proposta de falar alguma outra coisa sobre a profissão do jardineiro. Eu vou começar só dando um aviso. Toda palestra que eu faço, quem não sabe que eu tenho Parkinson, fica preocupado quando eu estou tremendo, tá? Nesse momento eu estou ótimo, se eu começar a tremer eu não estou com medo de vocês. O motivo, né, até fica a dica para vocês, muita gente me acompanha por causa do paisagismo e muita gente me acompanha por causa do Parkinson. Minha vida com paisagismo começou na faculdade, eu sou paulistano, nasci em São Paulo, no dia de São Paulo, e eu já estava para desistir da faculdade e surgiu a oportunidade de fazer estágio com paisagismo. E o meu primeiro desafio quando eu comecei foi descobrir quem eram os roedores que estavam estragando. E tinha uma pessoa lá agachada, né, com um pano preto, já tinha cortado várias e estava ali agachada, mexendo. Daí eu cheguei assim e falei, pô, o que você está fazendo aí? Daí essa pessoa falou para mim assim, não, a professora deixou eu fazer isso, deixou eu cortar. Eu falei, não é possível. E ele disse que ele é o Harry Lorenzi, né? E daí eu falei, desculpa, né, Harry? Pode continuar aí, o que eu posso te ajudar? E, enfim, e ele era mais ou menos desse jeito. A diferença é que agora ele usa o celular, naquela época ele usava uma máquina fotográfica. E daí imagina eu com 18 para 19 anos, ele me convidou para fazer estágio com ele. Então, além de tudo, eu ia ganhar um dinheirinho. Foi aí que também começou um pouco da minha vida de conhecer plantas. Por que eu faço jardim coleção? Esse aqui é o projeto que eu quero mostrar que nós vamos discutir. É só esse projeto que a gente vai discutir. Qual é o principal erro aí? Tem vários, mas o principal, tá bom? Qual é o seu nome? Tiago, qual que é o principal erro? Para mim seria o estilo, talvez. O estilo É isso aí, o estilo. É isso aí. Tentaram fazer um jardim aí numa casa contemporânea, parecia um jardim clássico. Esse aqui é o projeto que nós entregamos para o cliente. Vocês notem que a palmeira aqui, no caso, tá uma tamareira. Essa daqui é uma tamareira, uma fênix rupícola. Vocês notem que a casa agora está com as linhas dela requebrada, tá? Ela está abraçada pelas plantas. O que eu falei de ritmo, vocês notem que o canteiro de fórmio, ele começa aqui, ele continua do outro lado. Jardineiro tem que ter coringa, o que ele chama de repertório, tá? Eu chamo de repertório, mas eu também chamo de coringa, tá? Aqui, os meus têm os deles, né? Tá? Eu tenho 4 aqui, 4 coringas. Ela queria quebrar as linhas retas da casa. Outro exemplo de jardim, eu costumo sempre repetir, né, no Instagram, quem me segue já deve ter ouvido eu falar, o jardim sempre dá para melhorar, né, para vocês, assim tá para fazer, né, e aqui já tá pronto? Tá pronto? Não, né? Tá. Assim tá pronto, tá? Artistas aqui, vem cá, Fernandinho. Esses são os verdadeiros artistas, só tenho isso para falar. Eu não resisti, saí um pouquinho lá no intervalo do Injar, que vocês estão acompanhando aqui. Enfim, palestras maravilhosas, pessoas maravilhosas, muito conteúdo e muito conhecimento compartilhado. Mas tem um canto aqui que eu quero mostrar para vocês, que quando a gente
filmou aqui no Plantarum com o Harry, já faz um tempo, já 2 anos quase, e a gente não tinha essa área aqui, né? Tem essa área das ninféias, né? Olha a coisa mais linda aqui, com essa estátua aqui adornando o lago, mas obviamente essa floração chama muita atenção. E claro, né, o Harry tão meticuloso, né, e que deve ser um jardim botânico mesmo, com todas as identificações e tudo mais, não bastasse ele ter este lago com essas ninféias maravilhosas, e eu sei que tem Vitória Régia aqui que deve estar dormindo por conta do inverno, olha só esta área que é o hidrofitotério, né, uma palavra mais técnica, para mostrar as plantas aquáticas e paludícolas. Então eu faço este intervalo aqui para mostrar essas belezas. E olha só que execução interessante, né? Os tanques em diferentes tamanhos, alturas, todos redondos, obviamente. E aqui a gente lembra dos nossos amigos, o Henrique, sobretudo da Ecoviveiro, né, que tanto colabora para também essas plantas estarem aqui no Jardim Botânico Plantarum. Ó, ninféias, colocásia, e aqui tem super dicas de cultivo só olhando, né? Você olha aqui essa ninféia colorado, olha, eu não vou colocar a mão na água, né, para não contaminar, mas olha só como é a profundidade, que não é muita, aqui acho que tem no máximo aí uns 10, 15, 20 centímetros talvez, enfim. Mas também tem uma outra coisa para contar para vocês, que criador de conteúdo, quando chega lá, tem parceria com a Insider Store. Eu estou aqui todo no look, todo temático, né? Esse verde lindo, uma camiseta aqui que anti-odor, não desbota e não amassa. Aliás, tem 2 anos de garantia para o desbotamento ou o anti-desbotamento, porque é boa, né? E aliás, é uma delícia. Eu vou começar a usar mais lá no Jardim Onírico para os dias de jardinagem. Ó, tem o cupom Jardim Onírico e tem o link aqui embaixo para você acessar a Insider Store já direto no cupom do Jardim Onírico. Então, vale a pena, uma beleza, preços maravilhosos. E ó, essa calça, que eu não costumo usar muita calça, super leve, e ela, no final das contas, também vai ser boa pra gente que anda de moto e repele água, tá bom? Ó, então, seguindo aqui, porque tá no contexto do que é natural e gostoso de usar, olha só a beleza que está isso aqui. Parabéns para o Plantarum, parabéns para o Harry Lorenzi, parabéns para o Jardim Onírico e parabéns para a Insider Store. Imagina, que prazer. Isabel, tudo bem, Isabel? Tudo bem. Você veio para o Injar? Isso. Que máximo, que legal. Eu sou bióloga, paisagista da região do interior de Minas, Caratinga, bem leste de Minas. Caratinga, a gente passou, a gente fez um... Governador Valadares, Ipatinga. Ah, que massa, precisamos ir lá. Eu tenho um pequeno viveiro com plantas nativas, ornamentais, que legal. frutíferas, né? Praticamente eu almoço todos os dias com vocês, porque eu sempre no almoço coloco o vídeo e estou sempre vendo. Obrigado. E o que você está achando do evento? Perfeito. Já fiz foto com o Benedito Abud também. O Abud também. Gente, porque assim, são os livros, são as referências que a gente tem, né? Harry Lorenzi, acabei de comprar mais 2 livros. Você tá ali todo dia, você consulta, né? E conhecimento nunca é demais, né? A pessoa tá ali todos os dias com você, de alguma forma, né? E hoje fisicamente, então assim, isso é perfeito, né? Ah, que legal. Te agradeço vocês por tanto carinho que te recebe. Isabel, prazer. Prazer. Obrigado. Pra todo mundo. Obrigado mesmo, valeu. Ô, meu lindo, parabéns, viu, pela apresentação. De novo, sempre inspiradora para tanta gente qualificada, né? Que bom, que bom. O Injar é uma delícia, né? Adorei, porque é o seguinte, é um pessoal que quer, né, informação, que está afim de conhecer. Então é muito gostoso, né, a gente trocar experiência, um pessoal muito bacana, gente do Brasil inteiro. Eu fiquei muito emocionado, foi uma delícia. Eu fiquei emocionado em vê-los emocionados e ver a sua apresentação. Eu sei que você sai correndo aqui, vocês vão comer lá, a gente vai bater uma xepa com o Harry Lorenzi. Olha só, onde me meto, olha o meu círculo de amigos por conta do Jardim Onírico. E eu fiquei com uma vontade, eu vou te colocar uma saia justa em rede mundial, porque a internet, a gente tem público do mundo inteiro. Aliás, para quem não viu, os episódios com a Abud, que a gente já foi no escritório dele no comecinho do canal, estão aqui embaixo.
Eu queria muito um dia visitar o Rosewood com você, se for possível. Vamos naquela lá. coisa maravilhosa. Ou você escolhe Rosewood ou o seu sítio. Meu sítio está em reforma, a gente vai no Rosewood, vamos Tá lá bom, que vai tá ser bom. legal, tá bom? Obrigado e parabéns mais uma vez. Muito bom Valeu. estar com vocês. Valeu. Um abraço. Vamos lá. Meu caro Samir, prazer em vê-lo ao vivo, porque eu só vejo você pelas redes sociais fazendo jardins maravilhosos e agora aqui no Enjar. E uma coisa que eu gosto de quando eu vejo você em ação é que você é um eterno jardineiro, né? Eterno jardineiro. Você não larga a mão da jardinagem. Eu gosto, cara. Sempre que eu faço por amor. Você faz por amor, né? Amor, cara. Dá pra perceber isso. No início foi pelo dinheiro. Tá, necessidade. Todo mundo conhece a minha história, necessidade, dinheiro. Até hoje é pelo dinheiro, mas hoje é pelo amor. Então, os outros falam, Samir, mas você não pode delegar? Eu falei, gente, eu posso delegar, eu delego algumas coisas, tanto que eu tenho 2 equipes. Então, né? E aí eu falei, não, eu vou criar uma coisa que eu quero botar a mão na massa. Eu gosto de mexer a mão, de meter a mão na terra, de plantar. Eu gosto. Dá pra ver. Então eu faço por amor, cara. Dá pra ver. Ficar tudo sujo. O cara fala, Samir, mas você dá tudo sujo. Cara, mas que bom, né? Eu. A unha é limpa, não? Não. Hoje tá limpa. Aqui, ó. Foi no manicure ali. Não é. Então, assim, eu faço porque eu gosto. Eu gosto de cortar grama, eu gosto de fazer bordinha na régua, eu gosto de cavar buraco, eu gosto. Muito bom. Não tem jeito. O Enjar foi uma criação nossa, né? Foi em conjunto. Em conversa com mais 4 jardineiros, a gente estava em conversa. Tava 4 jardineiros, e a gente conversando, eu, Rafael, Carlos e o jardinando conversando. Cara, a gente podia fazer um evento para jardinagem, né? Mas vocês é doido, dá dor de cabeça, não sei o quê. Aí a gente veio com a Dexter, todos nós já tínhamos parceria com a Dexter Latina, né? E a Dexter falou, o seu Milton, está abraçado à causa. Está abraçado à causa. O seu Milton, ele não tá nem aí, né? Seu Milton, mas é um negócio caro. Não, tá abraçado. Tá abraçado. Vamos fazer. E aí, porque meu objetivo na internet sempre foi fazer o jardineiro prosperar. Parar com aquele negócio de, cara, é um bico. Fica desempregado, é um bico. Não pode ser passageiro, né? Não quero, cara. Eu falei, não quero. Como que eu vou fazer valorizar isso? Porque eu passei por isso. Nossa, Samir, mas você trabalhava numa multinacional, agora você tá cortando grama. Você trabalhava onde? Eu trabalhei na Philip Morris. É mesmo? Era a fábrica da Marlboro, né? Melhor fazer jardinagem do que vender tabaco, que matar né? Os outros, né? Tipo isso. E aí, com a minha necessidade, surgiu de vir para a internet, um dia que eu senti a necessidade de ajudar uma pessoa que veio perguntar uma coisa tão simples para mim, um senhorzinho que tinha 30 anos de jardinagem. Eu falei, desculpa, mas quantos anos o senhor tem de jardinagem? Eu tenho 30 anos já. Nossa, eu pensei comigo, 30 anos de jardinagem e ele não sabe isso. E aí que ele falou, não, eu preciso ensinar as pessoas. Eu soltei essa semana um vídeo do limitador de grama. Eu vi, eu vi. Limitador de grama? Sim, todo mundo. Eu vou falar pra você quem que ficou surpreso. Marcel. É mesmo? Marcel, eu tava lá na obra com ele lá, né? A gente gravou um monte de vídeo numa obra. Eu falei, Marcel, posso dar uma dica? Faz assim, 5 limitador. Samir, 30 anos que eu tô na jardinagem, eu nunca vi ninguém fazer isso. Muito bom. Fernandinho, pode começar a fazer em todas as obras agora. É isso. E Fernandinho, é mesmo? Por que eu nunca pensei nisso? É só cortar, jogar o limitador para trás e jogar terra que o limitador não sai na ponta, que é o lugar que mais sai. E as marcas, graças a Deus, estão procurando a gente já, porque tá enxergando a necessidade do jardineiro prosperar, do jardineiro ter conhecimento, que é o que eu falo sempre. Não adianta você ser um mega cara para roçar se você não souber ser um jardineiro de verdade. Jardineiro não é só roçador. Jardineiro tem que ter conhecimento em planta, aplicação de herbicida, fungicida. Por que aquela planta está doente? E é isso que eu faço. O meu dia a dia. É só isso. Eu só ensino o meu dia a dia. Às vezes eu falo muita burrice, muita bobagem. Falo mesmo, o Harry mesmo, Jeff Samir, ó. Isso aí não, hein? Professor Harry, só puxando a orelha do... Samir, isso aí não, hein? Menos. Menos, hein? Marcel, Samir. Tira esse vídeo do ar. Olha que abuso. Então, ó, se você gostou do que viu aqui, fique esperto para o próximo Enjar, reserve sua agenda e aproveite, porque tem muito aprendizado para jardineiros e aspirantes a jardineiro, quem sabe, vai. Show. Parabéns, cara. Obrigado, valeu. Saí no canal dele.
e o Jardim Botânico plantaram é exatamente isso aqui. Um jardim de rupestres, né? A gente encontra aqui plantas que são familiares a alguns lugares mais áridos, né, ou semiáridos, ao passo que, de repente, aqui do lado esquerdo de vocês, tem aqui caládio acordado, essa época do ano que está no inverno, que é especial, enfim, é um lugar especial que a gente tem aí, como vocês viram, um cipó de São João amarelo e vermelho floridos ao mesmo tempo, que já é um grande milagre. Mas olha só, de repente então do rupestre para algo mais, vamos dizer, florífero, um pouco mais, né, flores e canteiros mais coloridos. E aí, de novo aqui, o rupestre, que um super canteiro bem cuidado, tem algumas cactáceas por aqui, tem até begônia, deve ter uma begônia aqui, não sei se é aleálio, avenosa, enfim, calancoe tem aqui, enfim, planta de tudo que é jeito, inclusive arace, né? Desse Philodendron ricardoi, que dá, essa aqui acho que é do Espírito Santo, na região de Castelo. E aqui um tataré. Olha só essa árvore, que maravilha. A gente viu um tataré um pouco menor num episódio com o Marcel, da Lamanda, sócio desse canal, tá neste episódio também, enfim, uma maravilha. E olha por que eu quero trazer vocês aqui, ó. Quero apresentar a seriedade, mostrar a seriedade desse evento para vocês, que aqui, ó, como que os patrocinadores, né, estão num dia especial como esse, com essas tendas e demonstrando seus produtos, mas também é legal de ver o Plantarum recebendo o evento de tamanha importância e de relevância nacional. Até tem os parceiros do Marcel aqui, como a Branco, parceiros desse canal, por exemplo, como a Super Garden, estão aqui em peso mostrando o seu apoio aos jardineiros. O bom, Roque, de a gente vir para um evento como Encontro Nacional de Jardinagem é encontrar os amigos. É uma das partes boas que tem realmente. Não é? Tá, e aí, pô, e vocês estão patrocinando aqui, é isso? Uma parceria? Isso. Na verdade, esse é o quarto em Jar. Tá. É o segundo que a gente patrocina. Aí, ano passado a gente patrocinou, né, e agora de novo. E valeu muito a pena, né? E a gente está sentindo assim, uma evolução muito boa do evento. Do evento, Qualidade das palestras, né? Então o nível tá sempre... Bom, agora há pouco vocês viram a palestra de um amigo em comum, aliás, quem nos apresentou ao Super Garden, né, enfim, vocês, foi o Marcel, que também é sócio desse canal e que fez uma palestra super bonita ali, né, super, visualmente muito legal e com muito conteúdo, né, então... E aí vocês também viram o Marcel e Bruno Galhaço usando o Super Garden naquele episódio do Bruno Galhaço lá no Rancho da Montanha. Se você não viu, o link está aqui embaixo. E, Roque, as pessoas me perguntam, o que você usa, né? Que eu uso um misto de foliar com o granular, né? Enfim, meu protocolo envolve o Super Garden. Então, está respondido. O Super Garden é um parceiro do Jardim Onírico, então agradeço aí a parceria e recomendo que façam uso dos produtos do Super Garden e a gente alcance cada vez mais lares, né? E a gente que agradece, né? Porque ter o endosso, né, de pessoas como você, como o próprio Marcel, né? Eu acho que para nós é muito importante, né? Ter a opinião de vocês, de apoiar, de acreditar e de fazer no dia a dia o uso do produto e ver resultado e poder divulgar isso, né? Então isso dá muito mais credibilidade ainda para o nosso produto. Sem dúvida. Então, a gente só pode agradecer. Aproveitar que o engenheiro agrônomo está aqui com a gente, como que você definiria os produtos que vocês produzem, Super Garden, sobretudo? Eu definiria, primeiramente, prazerzaço, bom te ver aqui, nesse quarto em Jar já, a gente sempre presente. Eu definiria de uma forma bem objetiva. É um produto muito fácil de ser utilizado, né, pelo seu formato, ele é um pellet, onde ele está composto por 3 frações, dentre essas frações, que é a cereja do bolo, carga biológica. Então ele é fácil de ser utilizado, ele tem a biotecnologia que o torna então eficiente e, devido a todo esse pacote tecnológico, vamos dizer assim, sustentabilidade. Seja a pessoa que vai utilizar indoor, né, o amador,
até mesmo o profissional. É um produto de todos os níveis. E fica bem claro que amador sou eu, profissional é o Marcel. Ou jardineiros profissionais, como a gente vê aqui na Enjar. Não, você não disse, mas eu me encaixo. Eu sei meu lugar neste mundo. Eu sou um jardineiro amador. Aqui, jardineiros profissionais, paisagistas profissionais, como o Marcel, como o Abud e outros que estão aqui nesse evento. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se eu vou repetir uma coisa que ele fez em casa. Que quando o Rock e o Beto foram em casa apresentar, você comeu um... Sim, um pellet. Um pellet. Se tivesse um pellet agora, eu reproduziria essa... Eu vou abrir ali um. Ó o Rock indo te ferrar ali. Ó lá. Muito amigo. Muito amigo, ó. Muito amigo, ó. É tão bom, que o homem come o adubo que ele vende. Ó lá. Sem demagogia, tá aberto. Sem demagogia alguma, é como a gente estava dizendo, né? A questão da integridade, as 3 frações que estão aqui. Esse é o pellet, então, que você está falando, né? Quando a gente fala pellet, é essa raçãozinha, né? Que é uma ração para planta. Então o que acontece? Qual que é o segredo? O segredo é isso, não é demagogia. Crianças, não façam isso em casa, né? Evidentemente. Mas você tem um produto que é bioestabilizado. Eu não vou fazer isso com uma ureia. Claro. Tá? Eu não vou fazer isso nem com uma torta de mamona. Que a gente sabe as particularidades. Tá? Mas aqui, ó, é um produto bioestabilizado, de base orgânica. Tá? É isso aí. Então, ó, não façam em casa, mas usem nos vasos e jardins das suas casas. Alan, eu sei que a gente não tem nem tanta intimidade assim, mas eu posso te fazer uma brincadeira? Pode. Eu achei que você não tinha calça, cara, que eu nunca te vi de calça. Olha, e tem um bom motivo, ó, puta gancho pro patrocinador. A gente recebeu calça e essa camiseta... A gente não, porque eu não recebi. Eu recebi. O câmera não ganhou, mas tudo bem. Eu ganhei como pseudo apresentador desse canal da Insider. Calça e camiseta. Por isso eu tô de calça. Que legal. Só Insider para mim colocar calça. Pior que é verdade isso. Eu só tô aqui na Itogras, que não é parceira desse canal, talvez ainda, não sei, porque é parceira do Marcel, então eu tô fazendo um jabazinho. Mas que tal se a Itogras refizesse o jardim da nossa casa? Porque depois que a gente fez uma reforma lá, a gente ficou sem grama. Então, olha, Itogras, fica aqui um jabazinho para vocês em troca de um jardinzinho novo. Minúsculo, né? É pouco, tem, sei lá, não tem nem 30 metros quadrados de grama. Isso deve ser refúgio de produção de vocês. Então, dá uma forcinha para nós aí, Itogras. Luana, você é uma das pessoas por trás deste negócio, desse bando de jardineiros maravilhosos, palestras deliciosas. Como está sendo esse Enjar para vocês? Está sendo assim um desafio enorme, né? Está sendo um desafio muito grande. A gente vem aí de outros Enjares e esse aqui para nós tem sido assim uma experiência atrás da outra. Mas estamos assim muito gratos, né? Gratos a todos os jardineiros, paisagistas, todas as pessoas que têm participado, porque para nós é um grande desafio fazendo tudo lá do Paraná. Mas a gente está bem contente porque foi algo assim muito maior do que o esperado. Muito grande e estou realmente muito impressionado. Parabéns aí vocês. Obrigada. A Dexter, que foi lá a precursora dessa história, né? Junto com o Samir e o pessoal, enfim, acho que super parabéns. E a gente percebe que quando a gente trouxe o evento para São Paulo, né, essa edição agora, a gente mudou muito o público, né? Então a gente conseguiu atrair mais pessoas. E aí, mas são 2 por ano ou 1 por ano? 1 por ano. 1 por ano. 1 por ano. E o ano que vem tem data mais ou menos, não? Não, a nossa ideia é fazer em julho, porque acaba sendo inverno. Então, para o jardineiro, né, que é o nosso público principal, acaba sendo mais fácil. Então, a nossa ideia é que seja aí julho, no máximo começo de agosto. Tá bom. E Luana, para quem não conhece a Dexter, o que a Dexter faz? A Dexter Latina é uma indústria especializada em controle de pragas urbanas, controles de ervas daninhas, né, e fungos em plantas. Então a Dexter Latina hoje, a gente trabalha com produto para controle de barata, pulga, carrapato, ratos, formigas, né? Então assim, toda dona de casa, toda casa tem, né, um probleminha com alguma praga. Então a gente trabalha com pragas urbanas, né? E também a Dexter Latina entrou no ramo de jardinagem aí tem 4, 5 anos com um produto inovador, né, que foi o Gramix,
Do Gramix veio o Fungidex, veio o Desmate, e aí foi a partir disso tudo que a gente conheceu esse público, entrou nesse segmento, né? Então a gente se divide lá entre a parte doméstica e a parte de jardinagem. Legal. Parabéns pelo evento, super bem organizado e obrigado pelo convite. Muito obrigada a vocês, agradeço, né? Agradeço todos que vieram e agradeço vocês pelo tempo também disponibilizado e espero que aproveitem. Maior prazer. Olha, para quem é fã de Mãe de Milhares ou Mãe de Mil, olha uma ideia aqui, ó. Um telhado autossuficiente de Mãe de Mil, que é uma suculenta praga, uma praga. Isso aí, gente, toma cuidado porque é praga. Aqui o Harry e a equipe do Plantarum cuidam muito bem, então você não vê por aí espalhado. Olha só, mas que ideia, né? Colocou aqui, né, as caixas com as Mãe de Mil, tem algumas outras suculentinhas aqui lindas, ó, e tomou conta. E essa campânula, que é essa maneira dela florescer e depois dispersar as sementes, é uma graça mesmo. Ah, tudo bem? Ela segue ele também, gosta? Sim, é porque é o passatempo. A gente tá em casa, se ela dá oportunidade, eu boto pra ficar. Ah, que legal. Cara, eu tava agora falando com o Gaspar ali, também com a esposa do Inters ali, né? Cara, o casal, o outro mesmo gostando, não gostando, daqui a pouco o casal. Tá indo. A esposa dele é arquiteta, nem trabalha com paisagismo, fica vendo teus vídeos. Poxa, mas todo arquiteto tem percebe que dá uma. Todo arquiteto tem um pezinho lá, isso é uma questão de tempo. Colocar uma plantinha ou outra. Eu mandei um vídeo para minhas filhas que estavam aqui, elas, que legal, pai, temos que ir de novo, nossa, tem muita planta legal. Eu falei, e vocês são de onde? Curitiba. Curitiba. Que legal. A gente trabalha com paisagismo. A gente troca uma mensagem às vezes. Eu mandei perguntando do Platycerium Hilly, Peru, acho que era. Pode ser o Hilly. Mandei perguntando. Enfim, posição na placa. E é legal trocar. E deu certo? Deu. Então minha dica não foi tão ruim. Mas as perguntas do iniciante são boas. Ah lá. Bom ver vocês aqui. Prazer. Valeu. Obrigado. Valeu. Prazerzaço. Prazer. Bom evento para vocês. Valeu. Dessas coisas boas do Enjar, encontrar talentos de todas as partes. Eu tô aqui com uma empresa familiar, a Geraldo e o Paulo, mãe e filho, que faz um paisagismo, uma jardinagem deliciosa de se ver, linda. Eu já tinha visto algumas coisas de vocês. E eu queria entender como que tá o Enjar para vocês, como foi essa exposição para tantos jardineiros e jardineiras aqui que predominantemente tem homem aqui, né? Mas tem umas jardineiras, né? Sim. A gente quer a força e a criatividade feminina mais presente, é verdade. Mas como que tem sido para vocês aqui? A gente está super feliz, encontramos vários amigos aqui também e a gente queria muito participar desde o primeiro Enjar e esse convite para a gente foi maravilhoso. A gente está super feliz, honrados de estarmos aqui hoje. E é uma alegria, a gente está conversando, essa troca também é muito importante. Troca, né? A troca de informações, né? Então, olhar no olho. Super importante. Em tempos de mídias sociais, que todo mundo segue todo mundo, né? As pessoas que te encontrou aqui de Belém do Pará, que seguem o Jardim Onírico, é bom olhar no olho, né? Trocar uma ideia, exatamente, né? Exatamente. A gente gosta de falar que o paisagismo de jardinagem é o momento que a gente fica offline e vai viver a vida de fato, assim, né? A gente vai viver a vida de carne e osso, a gente vai querer, de fato, ajudar a vida a ser multiplicada com as plantas. Então, assim, criar um jardim é você criar um ecossistema. Então, assim, isso só acontece no mundo real, entendeu? Então, por mais que a gente faça Instagram e mídias sociais, a gente precisa estar muito conectado com a terra para a gente poder criar. Entendeu? Com a terra, com a essência, com a axé. Exatamente. É isso. Muito bem, parabéns pelo trabalho de vocês e eu queria já me convidar para um dia visitar um jardim de vocês e a gente, como Jardim Onírico que somos, visitar o Jardim Onírico de vocês. Vamos sim, lá passou no Rio de Janeiro, ou se a gente tiver algum projeto pronto em outros lugares, vamos sim. Manda uma mensagem que a gente vai visitar. As portas desse canal estão abertas para vocês.
E será um prazer receber vocês. Prazer é nosso, tenho certeza. Então já tem um compromisso nosso, Jardim Onírico, com a Geralda e com o Paulo. Então a gente marca com vocês. Vai ser ótimo, vai ser um prazer. Um grande mestre, né? O Ked foi também. O Ked, eu tô atrás do Gabriel. Mas ele é gente boa demais. Gente boa demais. Acho que é só alinhar a data com ele, com certeza. Ele vai, sem dúvida. Mas os seus vídeos, eles têm uma narrativa muito diferenciada, porque de fôlego, narrativa longa, é totalmente contrário do que a internet prega, né? E faz muito sucesso, assim. A gente assiste na íntegra, né? Muito obrigado. Obrigado pela audiência qualificada. Porque, mas é verdade. O seu espaço lá é sensacional. Que legal. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns de coração, meu. É uma agradeço. honra poder te falar isso. Muito obrigado. Porque a gente fica acompanhando virtual, né? Outra coisa é poder conversar com a pessoa. Poxa, e um dia vamos gravar vocês, ué. Por que não? Com o maior prazer. O dia que a gente for convidado, a gente grava, né? Se não quiser convidar, não convida. Não, já está convidado. Agora, olha que natural que foi. Não, brincadeira. A gente veio, inclusive, a gente viu, poxa, temos que aproveitar essa oportunidade. Vamos marcar, sem dúvida, maior prazer. Valeu, obrigado a vocês. Obrigado mesmo. Estamos aqui com o mestre dos mestres, que vocês viram no palco agora há pouco, ali com o Marcel. Harry, qual que é a importância deste evento em Jar deste tamanho, com quantos jardineiros importantes desse Brasil aqui em Nova Odessa? Acho que é uma experiência inédita. Nós fizemos muitos eventos aqui, quase que um por mês, mas nunca nenhum desse tamanho, né? E com essa vibração, né? Sim, aliás, eu até falei isso no último Anjar lá em Curitiba, que os jardineiros são muito mais, aparentemente, mais dinâmicos, mais unidos, mais entusiasmados do que é uma plateia de paisagismo. Eu falei, vocês precisam aproveitar esse momento, criar uma associação de jardineiros do Brasil, alguma coisa assim, porque é muito interessante, muito vibrante, você não vê num outro grupo. É verdade. Pulsa, né? Uma vontade de pulsa, de querer aprender. O pessoal que é jovem, tudo jovem, louco para crescer, para trocar ideias diferentes, né? É verdade. Já nos outros eventos a gente vê mais uma competição quase, né? Entre os profissionais, né? E você se sente mais paisagista ou mais jardineiro? Não, muito mais jardineiro, com certeza. Principalmente diante dessa realidade nova agora, né? Bom, parabéns pelo evento, pela organização, pelo espaço do Plantaro. A gente deu uma volta, a gente fez um episódio com você já faz quase 2 anos. Aliás, eu vou me reconvidar porque tem coisas novas aqui que eu gostaria de ter um tour com você. Está sempre à vontade aí, nós estamos aqui. Então, já um compromisso aqui para o mundo inteiro. Parabéns. E parabéns pelo sucesso do seu blog. O pessoal comenta muito. Que bom. E realmente, a primeira vez que você veio aqui, eu falei, pera lá, mas ele não vai me entrevistar? Porque eu ando no carrinho, depois eu vi que você estava filmando, eu vou explicando as coisas. E depois, não, é isso aí. Já filmamos. Quando vai ver, já foi. E obrigado pela abertura que você sempre deu para o canal. E parabéns pelo Plantaro, que está cada vez mais bonito. Muito obrigado, sempre à disposição aqui. Valeu, garoto. Valeu, obrigado. Tudo de bom. Esse episódio foi uma enxurrada de conhecimento compartilhado num dia espetacular promovido pelo ENJAR, Encontro Nacional de Jardinagem. Saí de lá sabendo mais, que é o que mais me emociona, e acabei não fazendo uma finalização de episódio como de praxe eu faço. Então eu agradeço cada uma das conversas que eu tive, dos aprendizados, das trocas, e até a próxima. Tchau!